Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e hoje eu vou estar respondendo para vocês o que é vida. Bem, antes da gente começar a falar diretamente da vida, vocês têm que ter na cabeça o seguinte: a física como ciência, ela tem um comprometimento muito grande de estar analisando aquilo que é possível medir. Como assim? Coisas abstratas, que são intangíveis de modo geral, não é um objeto de estudo da física, histórias ou fruto da imaginação das pessoas. Por exemplo, fantasmas. Fantasmas não é um objeto de estudo da física, isso porque até então, hoje, nunca foi medido alguma coisa relacionada diretamente a fantasmas, ou que dê essa ideia de que existam ou não existam, ok? Então não é um objeto de estudo, ou por exemplo, Deus. Física não explica e não tem o objetivo de explicar a existência de Deus, uma vez que Deus não pode ser medido. Física, de modo geral, para explicar a vida, encara alguns problemas. Que problemas são esses? Dentro das medidas da física, tudo que é medido ocorre dentro do nosso universo, que tem 4 dimensões. 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. As 3 dimensões espaciais é o que dá a noção 3D para a gente ver um objeto, para a gente se mover para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo. Essa questão, essa noção tridimensional que nós temos é porque nós estamos dentro de um universo tridimensional. A 4ª dimensão, que é a dimensão temporal, muitas pessoas têm dificuldade de entender o tempo como uma dimensão temporal. Esse vínculo entre as dimensões, de modo geral, chamar isso aqui de 4 dimensões, ocorre dentro da relatividade lá de Einstein. Mas para você entender o tempo como uma dimensão temporal, é só você analisar o seguinte: para que 2 objetos se encontrem, haja uma colisão, é necessário que a posição do primeiro objeto, ou seja, a posição são as 3 dimensões espaciais, x, y e z, seja idêntica às 3 dimensões espaciais do objeto B, x, y, z de B. Se as 3 dimensões espaciais de cada um for idêntica, quer dizer que eles vão estar na mesma posição. E como 2 corpos não ocupam a mesma posição, há uma colisão. Só que para que a colisão ocorra, não basta que somente x, y e z de um seja igual a x, y, z do outro. Por quê? O objeto A ele pode chegar aqui, certo? Ficar, depois sair, e o objeto B vem para essa posição, para a mesma posição, fica e depois sai. E a gente vai ver que, na verdade, eles estiveram na mesma posição, mas não houve uma colisão. Por quê? Embora x, y e z de um tenha sido igual o x, y e z de outro, a colisão só vai ocorrer quando x, y e z de um for igual ao x, y e z de outro, e o tempo também tem que ser igual. Então, uma colisão precisa que x, y, z e t seja igual ao x, y, z e t do outro. Por isso que a gente entende o tempo também como uma dimensão. Claro que essa é uma explicação bem superficial, isso tem bons cálculos lá em relatividade, para quem estiver estudando física vai aprender um pouco melhor isso. Entendendo essa ideia das dimensões, o que ocorre é o seguinte: quando um objeto, um ser vivo, morre, olhando do ponto de vista das dimensões espaciais, nós não conseguimos ver nenhuma diferença entre um ser vivo e um ser morto. Isso dentro das dimensões espaciais. Todas as medidas da física estão dentro das dimensões espaciais, são medidas espaço-temporal. Isso quer dizer que, se eu vou medir alguma coisa, se é física, aquela coisa tem que ter alguma relação com o espaço e com o tempo. Se não tem relação nenhuma com o espaço e com o tempo, eu não consigo fazer medida, não existe medida para isso, não existe física para isso, porque esse negócio nem está no nosso universo. Porque se ele não tem espaço, ele não ocupa espaço, ele não está no nosso universo. Se ele não tem tempo, então aí mesmo não tem como dizer que ele pertence ao nosso universo. Então a ideia é a seguinte: qual o problema de analisar a vida, de modo geral, do ponto de vista da física? O problema é o seguinte: com dois seres, um vivo e um morto, um que acabou de morrer. Olhando do ponto de vista do espaço, não tem diferença nenhuma. Certo? A vida, ela não ocupa espaço, ok? Não ocupa espaço que eu digo a vida. O corpo ocupa. O corpo é um objeto de estudo, mas a vida em si, não. E para piorar, a gente tem a questão do tempo. O tempo que poderia fazer com que eu conseguisse medir variação de, porque basicamente para que eu consiga variar, por exemplo, sair de uma posição inicial para uma posição final, para eu variar a minha posição, eu preciso que o tempo passe, porque nada no nosso universo acontece se o tempo para, certo? E a ideia é, eu preciso que o tempo passe e aí eu vou ter uma medida final e uma medida que eu já tinha anteriormente, que seria inicial. E tudo na física é variação de, sempre. Nada é absoluto na física, apenas variação de. O problema da vida é que a variação da vida é a morte.
Então, a minha medida inicial seria a vida e a minha medida final é a morte. O problema é que eu não consigo vincular essas duas coisas porque quem morreu não voltou para dizer como é que é a variação. Eu só tenho 2 pontos iniciais, mas eu não consigo ver o comportamento, eu não sei, eu não tenho medida. E aí o que acontece é que a variação da vida, por ser a morte não é um dado. Tá entendendo? Então fica muito difícil dizer o que é vida dentro do ponto de vista da física, porque a gente não consegue medir, porque essa coisa não ocupa espaço e na questão temporal a gente não consegue tirar nenhuma medida, já que a gente não consegue fazer a ida e volta da vida e morte. E aí algumas pessoas poderiam vincular que a vida é o tempo, já que a gente também não tem o controle do tempo. Mas esse vínculo ele estaria errado por quê? Porque quando a vida acaba, o tempo, de modo geral, continua para os outros. O tempo pode acabar para aquela pessoa, mas a gente não sabe se realmente acaba para aquela pessoa, se ela não está viva em algum outro lugar, a gente não sabe o que acontece depois da vida. Então, a gente não consegue medir. Tudo porque a vida, de modo geral, ela não está dentro do nosso universo. É meio filosófico isso, e por isso que a física não se propõe e você consegue achar respostas do que é a vida dentro do âmbito da filosofia, que vai tratar em estar respondendo questões mais intangíveis ou menos palpáveis de modo geral, que seria amor, sentimentos, vida, essas coisas. Agora, se não é tangível, se não ocupa espaço e não tem uma relação diretamente com o tempo, de espaço temporal de modo geral, né, a física ela nem se propõe a estar respondendo porque a gente não consegue medir. Se não consegue medir, não é objeto de estudo da física. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido a minha arte aqui atrás, que eu fiz especialmente para esse vídeo, e é um livro que eu recomendo muito, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem este número 42, que vai estar bugando a cabeça de vocês, que vai estar vinculado também à vida e algumas coisas mais, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!